Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler hoje apenas 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Até aqui, irmãos, amém? Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, pedindo por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, Pai querido, louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai. Tua palavra foi lida, Pai, que possamos internalizá-la, Pai. Que possamos estar de corações abertos para entender e compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual e para a nossa prática de vida, nessa caminhada em busca da santificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, através desse texto que nós lemos, esses 2 versículos, trazer a seguinte mensagem para a igreja. Os 2 caminhos da vida. Onde quer que nós estejamos, em qualquer situação, existem regras. No nosso trabalho, você tem código de conduta, código moral. Num condomínio, numa escola, num clube. Sempre tem regra em qualquer situação. Num shopping center, no supermercado, no trânsito. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido na pregação que Jesus fez no Sermão do Monte, que foi o maior sermão da história da humanidade. E ali, nesse sermão, Jesus dita regras para fazer parte do reino de Deus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, já no finalzinho do capítulo 7, quando nós lemos o versículo 13 e 14, nós vamos ver que existem 2 caminhos da vida. Jesus, de forma simples, na sua pregação, nos ensina a verdade do reino de Deus. É isso que ele está nos ensinando. Imagine, irmão, você tem uma multidão, todo mundo junto, andando pelo mesmo caminho. De repente você tem uma bifurcação, tem um Y. Todo mundo, a multidão, andando por um caminho. De repente você se depara com a bifurcação. Esse caminho se bifurca em 2. E Jesus está dizendo que só existe 2 caminhos na nossa vida. 2 caminhos na nossa vida. Podemos concluir também que na nossa relação com o próximo só existem 2 caminhos. O da humanidade, que é a amizade, amor,
companheirismo, compaixão, preocupação com o próximo. Esse é o caminho da humanidade. Mas tem o caminho da desumanidade, irmão, também. Que é a dureza, a inflexibilidade, a intransigência, a falta de amor com o próximo. Mas podemos também concluir que a nossa relação com a vida, existem dois caminhos também. O da ilusão e o da realidade. O caminho da ilusão, ele é espaçoso, ele é, muitas vezes, aquelas teorias que existem de leis para tirar a maldição. Viver essa ilusão, muitos sendo enganados. Esse é o caminho da ilusão. Mas tem um caminho da realidade, que é apertado. É o caminho que existe, requer obediência, requer entrega. Você se despojar de muitas coisas. Obedecer a Deus, renúncia. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Podemos concluir que a nossa relação com Deus só existe dois caminhos. Os que vão se salvar e os que não vão se salvar. Gozo eterno ou sofrimento eterno. Quando nós lemos lá em Lucas 16, existia ali um homem rico e um mendigo. E aqueles dois morreram. O rico, aquele homem prepotente, arrogante, que não queria saber de Deus, ele foi para o inferno. E aquele homem que vivia doente, queria ter uma comunhão verdadeira com Deus, esse homem foi para onde? Foi para o céu de Abraão. Vamos ver que existem dois caminhos, irmãos. Aqui no caso é o céu e o inferno. Então existe uma dualidade na vida consigo mesmo. Quando nós observamos céu, inferno, luz e trevas, amor e ódio, dois senhores, dois deuses, o Deus criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, e o Deus Mamum. O mundo hoje busca viver o prazer. O mundo hoje prima pelo valor temporal, que é aquele que você vê, aquele que é o gozo imediato, é o imediatismo, é o prazer, é o hedonismo. Enquanto o valor eterno não é preponderante. O valor eterno é jogado de lado, você dá para Deus o que sobra. Vivemos num mundo com 8 bilhões e 100 milhões de pessoas, agora em 2026. Quantos desse total colocam a fé em Jesus Cristo? Poucos. Poucos colocam a fé em Jesus Cristo. 5 bilhões e 500 não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas. E os 2 bilhões e 500 de católicos, protestantes, e católicos ortodoxos, quantos realmente obedecem a Deus? Conhecer uma coisa, conhecer Deus é uma coisa, obedecer a Deus é outra. Então nós vamos dizer que
Temos dois deuses, dois fundamentos, o prudente e o insensato, e as duas estradas, uma para a perdição e outra para a vida eterna. Existe um caminho espaçoso, irmão, como diz o texto, e esse caminho é prazeroso, cheio de atrativos, porque a vida mundana, ela oferece isso. É um caminho largo, oferece prazer mundano, é bom de caminhar. Esse é o caminho daqueles que conhecem a Deus apenas de ouvir falar, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhuma relação com Deus, são indiferentes. Mas esses estão perdidos por quê? Porque andam nas trevas. E quem anda nas trevas, meus irmãos, não sai onde vai parar, porque pode cair no abismo. Na escuridão não se vê nada. Vão cair num precipício. Mas aqueles que apenas conhecem a Deus, de ouvir falar, são milhares. Todo mundo indo numa estrada, de repente uma bifurcação. Os que conhecem a Deus, bilhões de pessoas nesse caminho largo. E os que obedecem a Deus, raramente, muito poucos. Esses são os dois caminhos da vida, irmão. Mas tem outro caminho que é o apertado. Um é espaçoso e o outro é apertado. E esse caminho apertado, ele é estreito. Ele é difícil de andar, irmão. Não tem nenhum atrativo. Não tem vida mundana nele. Esse é o caminho dos que obedecem a Deus. Mas esses que obedecem a Deus, eles têm um privilégio, irmãos, que gostam da intimidade de Deus. Eles são co-herdeiros com Cristo. Eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, nasceram de novo e fazem parte da família de Deus. São filhos adotivos, co-herdeiros com Cristo, andam na luz e sabem para onde é que vão. Esse é o caminho apertado, irmão. Mas os que obedecem a Deus, irmão, são pouquíssimos. Mas eu quero agora voltar para o texto de Mateus 7. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Esse texto aqui, no final do Sermão do Monte, quase no seu final, Jesus fala sobre a escolha entre dois caminhos e dois destinos. Dois caminhos e dois destinos. Um caminho é o caminho daqueles que conhecem a Deus, apenas conhecem. Vai ter um destino final. E esse caminho aqui é o caminho dos que obedecem a Deus, também tem um destino final. E a vida cristã, irmãos, é comparada a um caminho, mas a porta está em Cristo. Para você seguir um caminho, a porta está em Cristo. E o caminho leva ao destino final. E qual é o nosso alvo, irmãos? Qual é o alvo que nós buscamos aqui neste mundo?
Qual é a coisa mais importante deste mundo que nós buscamos? Nossa salvação. A nossa vida aqui é como um sopro, a neblina. A qualquer momento podemos partir deste mundo. A única coisa que levamos é a nossa alma. E essa alma, assim que morremos, ela entra em gozo ou sofrimento eterno. Como diz lá em Lucas, o rico e Lázaro. A alma de um foi para o inferno e a outra foi para o céu, de Abraão foi para o céu. Imediatamente após a morte. Então nós temos que cuidar da nossa alma enquanto há tempo. Nós aqui, enquanto em vida, nós podemos decidir onde queremos passar a eternidade, ou em gozo e sofrimento eterno. É isso que nós temos que entender. Agora, muitos entendem que não há continuação de vida após a morte, que morreu aqui e acabou. Para os materialistas, para os espiritualistas, para os agnósticos. Mas não é assim, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo para nós, há uma continuidade de vida, de vida sim, para aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. A porta larga e o caminho espaçoso é da perdição, irmãos. É da perdição. Representa a vida fácil. Seguindo os desejos pessoais, os desejos daquela vida mundana, a multidão, os padrões do mundo, sem grandes sacrifícios, com facilidades. Mas o fato é que nós somos livres, Deus nos deu livre-arbítrio. Somos livres para fazer escolhas. Mas o fato é que nós somos livres para fazer essa escolha, mas depois nós nos tornamos escravos das consequências dessa escolha. Esse é o problema. Temos livre-arbítrio, direito de escolha. Mas o problema são as consequências dessa escolha. Há um caminho, irmãos, de vida e um caminho de morte. O que leva à vida ou o que leva à morte são as nossas escolhas. Quando eu falo de vida, eu falo de vida eterna. Quando eu falo de morte, morte eterna. Aquele que morre em Cristo terá o quê? Vida eterna. E aquele que morre sem Cristo, morte eterna. É o lago de fogo, a segunda morte. Então, esse caminho largo é o caminho do pecado, é o caminho da autossuficiência, da arrogância, da falta de humildade, das seduções do mundo. Mas que, embora pareça atraente, irmãos, leva à destruição, meu irmão. Esse é o caminho largo, espaçoso, leva à perdição. É esse que apenas você conhece a Deus. Somente isso. É um convite à decisão consciente pois a maioria segue este caminho porque é fácil. Mas o verdadeiro tesouro está no caminho difícil. Porque é seguir os padrões de Cristo, seguir aquilo que Ele nos comissionou a fazer, irmãos. Mas tem um outro caminho que a porta é estreita e o caminho apertado. Esse caminho é o da vida, irmãos. É o da vida eterna. Simboliza o discípulo de Jesus, que exige disciplina, renúncia, obediência, negação de si mesmo, para seguir o ensinamento de Cristo. Esse é o caminho difícil.
São os padrões deste mundo, irmãos. Esse caminho difícil, ele é desafiador, mas que leva à verdadeira vida, que é a vida eterna. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a parte material. E a nossa alma e nosso espírito é a parte material. Nós sabemos que vivemos muito pouco tempo aqui neste mundo. É um sopro. Nossa média brasileira, 2026, 74 anos para o homem. Alguns chegam a 120 anos. Se você compara isso com a eternidade, nada. Porque a eternidade não é tempo, a eternidade é atributo de Deus. Se você tirar 100 de 1000, fica 900, isso é tempo. Se você tirar 100 da eternidade, fica quanto? Eternidade. Como a alma, ou seja, a parte material não morre, ela é eterna, a lógica é nós cuidarmos da parte material, que é a alma. Porque a outra vai perecer. A material. Mas o que acontece hoje, irmãos? Hoje o preponderante é o valor temporal. É o mundano, é o mundanismo, é o hedonismo, é o prazer, é o imediatismo. As pessoas pensam que quando morrem tem uma coisa chamada purgatório ou reencarnação e ninguém vai para o inferno. Quem vai para o inferno? Porque você vai ser purgado. Hebreus 9, 27 diz o contrário, irmão. A homem é dado morrer única vez, segue o juízo imediato. Nós temos dois juízos de Deus, o imediato e o juízo final, quando tudo vai se encerrar, novos céus e nova terra. Mas o fato é que o caminho é difícil, é desafiador e leva à vida eterna. Leva à salvação. E isso é necessário uma resposta humana, através da fé e do arrependimento. A salvação sempre se foi por fé no Messias que viria. Como é que os nossos pais se salvaram, nossos primeiros pais? Pela fé no Messias que viria. E nós, no Messias que já veio. Os nossos primeiros pais olhavam para frente. A fé no Messias que viria. E nós olhamos para trás no Messias que já veio. Salvação, não há salvação sem fé e arrependimento. Por isso que eu não concordo com a doutrina da graça, somente só pela graça, onde não há nenhuma participação do homem na salvação. Mas esse caminho que leva à vida é apertado, a porta é estreita, mas ele leva à vida eterna. E esse caminho exige renúncia. Vamos ter hostilidades, irmãos. Vamos ter perseguições. Mas nós devemos ter a consciência de ser um discípulo fiel de Jesus. Abandonando as tentações e do mundo do eu. A facilidade do momento, irmãos, ela tem repercussão no resultado final. Mas a recompensa vale a pena. Porque esse caminho estreito, onde você obedece a Deus, tem uma recompensa. Você vai chegar num lugar de gozo eterno. É difícil esse caminho. Escolher o caminho mais difícil, mas estamos escolhendo o destino que vai nos dar a vida eterna. A nossa oração é que não olhe apenas para o momento, sem se preocupar com o resultado final. Não olhe apenas para o agora.
para o instantâneo, para o imediatismo. Porque toda escolha tem uma consequência, irmão. Toda escolha tem uma consequência. Essa passagem que Jesus fala para nós aqui no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, coloca uma escolha clara diante de todos. Seguir o caminho largo da maioria ou o caminho de Deus, que é o estreito? É uma escolha e uma decisão. A vida cristã não é um caminho de forma mágica, irmãos, mas é se conformar com Cristo como fosse um atleta dedicado, perseverando, lutando, se esforçando, com sacrifício. Mas a ideia de que poucos são os que a encontram, que a vida eterna é uma jornada de dedicação, não para a maioria. Porque poucos encontram, por quê? Porque o valor temporal é preponderante, irmãos. E o valor eterno é postergado. Você dá para Deus o que sobra. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Mas não é isso que o mundo pratica. Jesus é o caminho, irmãos. A porta estreita é o próprio Jesus. O único caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que torna ainda a escolha mais fundamental para a vida e a salvação. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que com relação ao ser humano só existe dois caminhos. O andar no caminho da mentira ou da verdade. O andar no caminho da arrogância ou da humildade. A vida só tem dois caminhos. Com relação ao próximo, com relação à vida e com relação a Deus. Qual é a sua escolha? Qual é o caminho que você vai escolher? Qual é o caminho que você vai tomar? Porque a escolha do seu caminho traz consequências. Eu quero aqui concluir dizendo, irmãos, que mudem enquanto há tempo. Pois hoje nós vivemos o juízo parcial de Deus com misericórdia. Há tempo para arrependimento e pegar o caminho mais difícil que leva à vida eterna. Porque no juízo final, quando a sétima trombeta tocar, é o juízo final sem misericórdia. Cuide da sua alma enquanto há tempo. Busque o caminho mais difícil que leva à salvação e à vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu convido os irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, irmãos, tão importante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai celestial, a nossa gratidão, Pai, por esse ensinamento que o Senhor deixou para nós, nesse sermão, considerado o maior sermão da história da humanidade. O Senhor traz para nós um tema tão importante, Pai, que é a nossa escolha, a nossa decisão de tomar o caminho certo. O caminho que nos leva a estar contigo por toda a eternidade, Pai. Tomar a decisão correta, Pai.
E a minha oração, Pai, é que muitos venham ouvir a Tua palavra, para que o Espírito Santo venha convencer do pecado, para que cada um desses que vão ouvir essa mensagem salvífica de Jesus, possam desfrutar do Teu amor, desfrutar de toda a eternidade contigo, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.